Olá, seja bem-vindo e que Deus te abençoe. Quero compartilhar uma palavra no teu coração, Salmo de número 33. Abra a tua Bíblia, vou ler o versículo de número 8, que diz assim: Tema ao Senhor toda a terra, temam-no todos os habitantes do mundo. Amém? Aqui Davi está chamando toda a humanidade para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Amém? Interessante que em Apocalipse, no capítulo de número 7, quero ler para vocês, Apocalipse capítulo 7, versículo 9 e 10 diz assim: Depois dessas coisas vi, e eis, grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos, línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: Ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence a salvação. Glória a Deus! Então, quem recebe e toma posse dessa palavra, de temer ao Senhor toda a terra, de temer a presença do Senhor. Interessante também que em Provérbios capítulo 9, no versículo de número 10, diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, aqueles que temem ao Senhor, um dia se apresentarão diante dele. E lá encontraremos irmãos e irmãs, de todas as nações, todos os povos e de todas as línguas. Então, vejo que Davi foi muito profético nesse texto. Eu achei interessante que esse texto está muito atual. Olha só o versículo 9. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então fala da soberania de Deus e Davi apresenta Deus como Criador de todas as coisas. Eu não tenho dúvida disso. Você tem? Eu creio que tudo que existe é obra, do Senhor, é criação do Senhor. E aí ele continua dizendo: O Senhor, presta atenção, o Senhor frustra os desígnios das nações e anula os intentos dos povos. Ou seja, ele muda os planos, não é verdade? Interessante que esse ano a agenda de todo mundo foi rasgada. As agendas corporativas, as agendas das igrejas, as agendas pessoais, todas foram rasgadas. Houve um reboliço na terra. A gente vê que a economia foi afetada, muitas empresas foram afetadas. Então veja bem que ele muda os planos, a intenção do coração dos homens. Eu vejo que os homens estavam tão cheios de si, não precisamos de Deus. Para que eu preciso de um Deus? Nós não precisamos de Deus. E aí um vírus microscópico é capaz de causar tanta dor e tanta destruição, chacoalhar a economia do planeta, rasgar as agendas. Então, amados, creia no Senhor. Por isso é importante você entender, por mais alto que você esteja, por mais bem-sucedido que você esteja, que Deus esteja no controle da sua vida. Todos nós precisamos de Deus. Precisamos ser dependentes do Senhor. Provérbios capítulo 16, no versículo 1, diz assim: O coração do homem faz planos. É verdade, Nós fazemos plano, como vai ser o próximo mês, o que vamos fazer na próxima semana, no ano que vem, mas a resposta certa procede dos lábios do Senhor. Então é Ele que está com a palavra final. E como nós somos criação do Senhor, então eu prefiro temer ao Senhor e confiar nele, que Ele está na direção da minha vida. Continuando o texto aqui no versículo de número 12, diz assim: Feliz a nação cujo Deus é o Senhor e o povo que Ele escolheu para a sua herança. Desde quando me converti, nós temos orado. Eu oro junto com os irmãos, com outros pastores, e somos unânimes em declarar que o Brasil é do Senhor Jesus. Você também pode declarar isso? Que o Brasil é do Senhor Jesus? Então veja bem, mas eu já escutei muito, você também já deve ter escutado. O Brasil é o Brasil do futebol,
é o Brasil do carnaval. Eu oro para que um dia esta nação seja conhecida como o país da educação, como o país da tecnologia, como o país da prosperidade e principalmente o país de homens e mulheres temente ao Senhor, um celeiro de missionários para o mundo. E quando nós dobrarmos os nossos joelhos e confessarmos que Cristo é o Senhor, tenho certeza que Ele vem e sara esta nação. Você crê nisso também? Lembrando a você que esse ano nós temos eleições. Então, já temos a oportunidade de eleger homens e mulheres que tenham temor e tremor de Deus. Amém? Então, eleja homens e mulheres que tenham temor e tremor de Deus. Eles serão o seu representante, os nossos representantes. Então, que esses homens e mulheres se dobrem diante de Deus, se curvem diante de Deus e declarem que Jesus Cristo é o Senhor. E para finalizar, no versículo de número 16 e 17, fala assim: não há rei que se salve com o poder do seu exército, nem por sua muita força se livra o valente. O cavalo não garante vitória, a despeito de sua grande força, ninguém pode livrar. Bom, mesmo um rei, que tem o poder nas mãos e um grande exército, se Deus tocar um dedo, o que vai acontecer? Quantos poderosos nesse planeta nós já vimos histórias que tombaram? Então nem a força do exército pode garantir. A gente vê isso agora nesses dias, não é verdade? Eu tenho o pai das bombas. Eu tenho a mãe de todas as bombas. Um vírus invisível foi capaz de fazer um estrago. Então, nesse momento, você não escuta mais falar sobre bombas, mas você olha agora a humanidade buscando e se unindo para conseguir uma cura. Então, nem o rei com seu poder todo e seu exército pode trazer livramento. E quando fala a força do cavalo, porque o cavalo era um instrumento de guerra, que dava agilidade, que poderia mudar o curso de uma batalha, nem o cavalo poderia fazer isso. Então eu entendo e aprendo nesse texto que a nossa confiança não pode estar firmada na força dos homens, nos bens que nós possuímos, mas sim em Deus, pois é Ele que guarda e que nos livra. Glória a Deus por esta palavra. Então, guarde ela no teu coração e que Deus te abençoe.